Nihao, pessoas que voltaram para a ditadura brasileira e ainda não entenderam que não sabem nada de China. Tudo bem com vocês? E o homem tá de volta aí, né? Rapaz, amanhã vai ter uma live dele, do Rubão, do Mamãe Falei e o Monark junto. E mais um maluco lá que eu não lembro quem é. Tem tudo para dar bom, né? Tá aí, né? O cara falando de China, né? E mercado internacional, quanto os outros países, né? É só você ver o êxodo da indústria americana feito pelas grandes corporações nos últimos anos, justamente para a China, que dentro dos países do mundo, é o que mais tem capacidade de rivalizar com os Estados Unidos. Mas é o povo, né? O povo que está pagando caro por essa política. Mas você entende? Então não é os Estados Unidos, né? Na verdade, porque o país Estados Unidos foi enfraquecido com essa política, certo? O país entrou em crise, né? E tá quase em guerra. Essas quebradas no áudio não é meu aqui não, tá? É deles lá, não sei porquê. Civil, que é o que eles querem provocar. Então, você percebe como que as decisões do monopólio global não necessariamente favorecem os Estados Unidos? Mas ninguém se favoreceu. Inglaterra... A China se favoreceu bastante. Mas a China não faz parte desse bloco. Claro que faz, cara. Lá vem. Pode ser todo mundo um bloco só. Lá vem. Eu não acho, eu acho que o Júnior acertou. É uma ilusão de separação que a gente vive, entendeu? É um teatro. Uma hora eles são antagonistas e tal, mas no que importa eles estão juntos. O que importa que eles estão juntos? Qual que é o exemplo? Assim, eu nem sei quem é o outro cara que tava falando com o Monark ali, tá, gente? Antes que vocês perguntem, eu não sei quem é. Mas onde que eles estão juntos, Júnior Chad? Conta pra nós aí, especialista em geopolítica. O assunto é controlar as pessoas. Eu acho que existe um grupo de controle global e eles não são partidários de uma nação, entendeu? E eu acho que eles têm controle sobre todas as nações, porém eles não são nacionalistas, eles são internacionalistas. Mas você precisa da nação... Toca a Internacional Socialista aí! Toca a Internacional Socialista! Porque você precisa das forças armadas. Não dá pra dominar nada sem a força bruta. Mas se já não tá dominado, será que as forças armadas já não de todos os países obedecem a um sistema internacional? Não é possível, cara. Assim, ó, eu entendo, tá? O desespero desses podcasts de chamar o Monark, porque no fim o Monark ele dá view, né, cara? No fim é isso aí, eu entendo, né? Mas pelo amor de Deus, cara, você tem que chamar ele pra falar, sei lá, de Bitcoin, de Minecraft. Todos os exércitos do mundo estão obedecendo a uma liderança. Da onde, cara? Aonde que isso faz sentido, cara? Aonde, Monark? Assim, não que eu esteja acreditando que os dois neurônios funcional que ele tem vão se juntar e trabalhar em conjunto. Mas assim, aonde que isso existe, bicho? Não faz nenhum sentido. Não. Não, porque você tem os países onde os monopólios, os grandes monopólios e os bancos, eles controlam o país porque é o país deles. Gente, eu vou avisar de novo, tá? Eu já avisei várias vezes. Não pode xingar o Monark, não pode xingar esse senhor aí que eu não sei quem é, não pode xingar o Junior Chad. Não pode xingar. Não pode. Aqui é o Durante Estão. Vocês querem xingar? Vocês vão em outros canais. Outros canais xingar aí onde tem democracia. Aqui não pode xingar. Tudo integrado. E você tem os países como o Brasil, onde essa dominação é uma coisa superposta. Os brasileiros não fazem parte disso. Nem mesmo a burguesia brasileira faz parte. Eu até concordo que essa seja uma diferença com a China. Porque realmente parece que o governo chinês se preocupa com o Estado e o território chinês. E eles têm desenvolvido o território chinês. E o povo também. O povo chinês vive muito melhor do que o povo norte-americano. Você acha? Você acha? Mas, via de regra... esse cara, ele tava na viagem... Não o Junior Chad, né? O senhor ali. O ano passado, quando eu viajei com o partido, ele tava lá. Porque agora que falaram o nome dele aí, Rui Costa, né? Ele tava lá na viagem, ele foi convidado, mas eu não lembro por quem que ele foi convidado na viagem. Ele não tava viajando com a gente, né? Mas eu sei que ele tava no mesmo evento da Nova Rota da Seda. A China tem 30% da população dela vivendo padrão europeu e os outros 70% no nível padrão África. Não. Assim, Júnior, de novo, ó, existe eu sempre falo uma parada aqui, tá? Ninguém é obrigado a ser especialista em China. Mas, a partir do momento que vai falar, abrir a boca pra falar alguma coisa, era bom saber, né? Então ele fala isso aí, e aí eu vou culpar o Gustavo Machado, tá? Vou culpar o Gustavo Machado, porque é o Gustavo Machado que fica falando essas coisas, tá? 30% vive padrão. Assim, eu não lembro se ele falou exatamente isso, mas é mais ou menos nessa fita aí. E não, gente. Não, né? Por quê?
Porque aqui na China, o Gustavo, por exemplo, ele usa muito PIB chinês para dizer que maior parte da população da China está vivendo na pobreza. Quando o custo de vida aqui é uma mixaria, né? Eu já falei, pô, o médico aqui custa R$20, cara. Olha a conversa que eu tive com a minha professora de chinês. Eu estudo chinês numa cidade não muito longe de onde eu moro. E eu vou para lá justamente porque é mais barato. Aí a minha professora estava perguntando se eu já fui no médico. Aí eu falei, eu fui no médico e custou 23 RMB. E isso é barato, né? Dela, 23 RMB é barato? Aqui em Guilin é 11 RMB. E era 3 RMB anos atrás. Vocês têm noção disso? 11 para ir num médico, 11 RMB. Façam as contas aí, deve dar uns R$9 a consulta num especialista. Então assim, nossa, porque o PIB do cara que mora numa cidade menor é baixo. Maluco, o médico custa 11 RMB. Lá em Guilin, nessa cidade onde eu tava, inclusive que é onde tem esse vídeo, né, do canal ali, que é do meu canal de vlog, de viagem e tal, que eu mostro lá e tal. Um prato de comida custa 5 RMB. 5. Isso dá o quê? R$3,80? Então assim, gente, simplesmente comparar o PIB não dá, cara. Porque o custo de vida na China é muito barato. Sim, existe pobreza na China. E ninguém diz que não tem, né? O próprio governo diz que tem, né? É esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, esse aqui é a cidade de Jiangsu, tem esse aqui, e esses dois outros vídeos aqui embaixo. Os chineses da roça e a China raiz. É nessa cidade que eu vou, quando eu vou lá estudar chinês, eu faço vídeo lá. E aí eu mostro como é que é a realidade dos caras. Então, assim, não dá só para comparar o PIB, porque o custo de vida é muito baixo. Existe pobreza? Existe. O governo continua no processo de combate à pobreza. Mas já dizia a Maria da Conceição Tavares, ninguém come PIB. A gente não come PIB, tá? Então, assim, o cara fala que 30% vive num padrão europeu. O que é o padrão europeu? Padrão de qual europeu? Padrão de qual país europeu? Pô, bicho, não dá pra ser feliz, né? Já não é mais essa proporção. Mas tem muita gente pobre na China, né? Tem, porque é um plano de desenvolvimento, mas com o crescimento econômico chinês, eles distribuíram uma parte da... Inclusive, sigam o meu canal de viagem ali, tá, gente? Aquele ali é o meu segundo canal, um canal secundário, é um canal de viagem, eu vou deixar o link aqui, que é quando eu viajo, eu faço vlog, principalmente aqui dentro da China, e até na minha cidade aqui, né? Tem vários vídeos aqui da minha cidade, inclusive eu indo pra visitar a igreja, tá? Pra galera que diz que não pode. Então, assim, sigam lá o canal. Assistam os vídeos, deixam like, deixam um comentário. Essa renda para a população. Eu acho que, naturalmente, quando o país se industrializa e investe em infraestrutura do jeito que investiu, vai acabar melhorando a vida de todo mundo ali, né? Porque... Tirou muita gente da miséria, muita gente. 800 milhões de pessoas. Mas porque você confia em dados do governo comunista? Não, esses dados são do Banco Mundial. Banco Mundial, tá? Sim, e é exatamente por isso que eu acho que existe um plano de mundo, entendeu? Que está sendo gestado ou gerido. E eu acho que a China, estrategicamente, era um país importante porque... Primeiro porque é uma cultura milenar, mais de 6 mil anos, com várias dinastias, muitas histórias e já... Não chega nem a 5 mil, na verdade, né? Essa história de que a China tem 5 mil anos é uma história muito bonita, mas na verdade não tem, né? Ela não tem 5 mil anos de história ininterrupta. Tem vários períodos ali que, cara, se a gente for pegar a China mesmo, o começo da China, é um troço desse tamanho, que é onde eles chamavam, o que eles chamavam de Império do Meio, que era lá em Xi'an. Onde eu moro aqui não fazia parte da China de 5 mil anos atrás. Então, assim, existe essa mitologia chinesa, né? Até para unir o povo e tal, mas a realidade é que, assim, esses 5 mil anos atrás era um pedaço de terra lá no meio da China. Foram muito relevantes no mundo no passado. Uma população que viveu todos esses períodos e herdou todos esses períodos. E uma população muito grande. E capacitada intelectualmente, eles são inteligentes. Então, eu acho que quem manda no mundo decidiu meio que ativar o outro lado do mundo
para aumentar o crescimento econômico global. Hã? Não faz nem sentido isso aí, cara. Só pensa em eles ganharem dinheiro. Você é da... Mas eles vão ganhar dinheiro. Se você ativa o mercado global de uma forma a aproveitar um mercado que não tinha sido explorado e você no final está no controle central das coisas, você vai ganhar dinheiro tendo uma China mais rica. A Monark, é assim. De novo, não que eu acho que os dois neurônios dele estão funcionando ali. Vocês tem um meme do Homer Simpson, que é um macaco, dentro da cabeça dele tem um macaco batendo prato. Monark, a ideia nunca foi ter uma China grande. O Churchill, há 100 anos atrás, mais ou menos, o Churchill falava que eles não podiam deixar a China se reunificar. Porque nessa época a China estava muito separada, assim, né, principalmente militarmente. E porque a China seria muito forte, uma China reunificada. Então a ideia nunca foi de ter uma China forte unificada, né? Quando essas empresas vêm para cá, eles não esperavam, lá nos anos 80, nos 90, que a China ia ter condições de desenvolver uma indústria própria. Esse é o ponto que tu falha em entender, Monark. A ideia era, vamos levar as nossas fábricas para lá e vender os nossos produtos dentro da China. Só que o Partido Comunista, principalmente depois dos anos 80, que é muito liderado por engenheiros, pessoas de ciência e tecnologia, os caras meteram um planejamento e falaram, olha, a gente não pode viver disso aqui para sempre, que é a Índia, é Bangladesh, né? São países grandes aí que não desenvolveram sua tecnologia própria, a gente tem que desenvolver a nossa. Copia e cola, maluco. Ah, porque a China copiou? Sim, cara, muita gente copiou de muita gente. Os Estados Unidos copiaram da União Soviética, que a União Soviética copia da Alemanha, a Alemanha copia, sabe? Não, assim, não é só a China que fez isso. Aí a China pensou, bom, beleza, vamos investir em educação, porque a gente precisa de engenheiro, a gente precisa de técnicos, a gente precisa de médicos, a gente tem que investir em educação. E é isso aí, cara. Então, essas empresas, esses países, quando eles vêm para cá, a ideia nunca foi fortalecer a China, fortalecer a Índia. A ideia foi continuar um colonialismo de outra forma, que é através da divisão internacional do trabalho. Manter esses países pobres, que é o que acontece com a América do Sul, que acontece com a América Central, que acontece com vários países da Ásia e da África, mantém eles pobres, mantém a produção aqui, vende esses produtos muito barato onde eles moram, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e essas empresas continuam ganhando dinheiro. Eles não contavam com o Partido Comunista Chinês, investindo em educação, investindo em projetos de país. Ontem anunciaram que a data, ontem, segunda-feira aqui, né, que já é terça, anunciaram a data para a discussão do 15º Plano Quinquenal da China. É o plano que vai de 2026 até 2030. Vai ser no fim de outubro. Então, assim, eles não contavam com isso, Monark. Porque a ideia nunca foi ter a China forte. Ainda mais uma China governada pelo Partido Comunista Chinês, cara. Mas tem um problema que é o seguinte, você vai criar aí, se deixar, um competidor. Né? E eles não podem conviver com ele. Então, Claro. aí que tá. Eu não sei se é competidor, entendeu? Eu acho que a estrutura que governa o mundo tem uma tecnologia São os caras que colocaram o chip na cabeça do Monark. tão mais avançada do que a maioria dos países que eles têm alguma coisa que obrigaria os países a obedecer. Tipo, porque quando a gente olha pro passado da China, eles têm aquele período de 100 anos de humilhação, certo? Isso aconteceu, eles foram humilhados por quem? Pelo Olha só, alguém resolveu estudar alguma coisa. mundo, certo? Pelos países imperialistas de hoje. Pois é, eles não se humilharam sozinhos. Uhum. Então significa que existiu um período de 100 anos que o controle dos países foi grande. Então, e a gente não teve um período onde eles venceram esse controle. Eu acho que eles ainda continuam sob controle. Entendeu? E Elogiei cedo demais. Então, eles não controlaram a China, né? A China não chega a ser uma colônia propriamente dita, como foi com a África. Em parte porque os Estados Unidos eles tinham muito medo de ter Europa dos dois lados, né? A Europa é do lado do continente do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos. Eles tinham um receio muito grande da Europa vir para a China, dividir a China como eles fizeram com a África, e aí os Estados Unidos ia ter Europa dos dois lados, tá? Então, os Estados Unidos propõem o que eles chamaram de política de portas abertas. Todo mundo negocia com a China, dentro da China, e ninguém coloniza. Essa foi a ideia. Então a China não chegou a ser controlada como os países africanos foram, como a Índia foi,
como vários outros países asiáticos foram, como a América do Sul foi, não chegou nesse nível. E isso acaba em 49, né, que é o que eles chamam que é o fim do século das humilhações, em 49. Tem gente que diz que só vai acabar quando Taiwan for reanexada. Mas isso acaba em 49. O Mao Zedong toma a China e a China sofre embargo desde o primeiro dia. Então, assim, eu elogiei isso demais, né? O que o Monark está falando não faz sentido nenhum, né? Eles venceram parcialmente, né? A Revolução Chinesa. Teve o período da Guerra do Ópio, né? Todo mundo sabe que foi um período muito delicado para a China e tal, onde eles sofreram bastante. E o domínio inglês aí naquela região fez muito estrago. E aí, após isso daí, eles tiveram, antes mesmo do Mao chegar ao poder, tiveram uma guerra tal, visando se libertar do domínio imperialista. A partir de então vem o Mao. Depois do final ali na transição, aparece aí o Partido Comunista Chinês com uma nova proposta, né? O mesmo tipo de governo, só com uma proposta diferente. Pegou essas informações aonde, cara? De novo, é o que eu falo. Ninguém é obrigado a ser especialista em China. Mas, pô, bicho, se for tentar falar, pelo menos estuda um pouco, né? São esses planos de longo prazo, né? Industrialização, crescimento na área tecnológica, voltado para educação, enfim, rígida. Como é bom o comunismo, hein? Então, o senhor considera a China um bom modelo? Porque a maioria... ele falou um monte de coisa que não tem nada a ver, né? O processo do século das humilhações começa com a Primeira Guerra do Ópio em 1839. Inclusive é aqui onde eu moro, na cidade que eu moro, aqui em Guangzhou. E assim, entre a Guerra do Ópio e a Revolução Comunista, tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa que acontece. E aí essa guerra que ele fala, não teve uma guerra para se livrar, a não ser a guerra contra o Japão, porque aí o Japão invade a China, né? E é onde começa a Segunda Guerra Mundial, inclusive, em 37. Então começa na Polônia, começa aqui. Essa é a única guerra, assim, teve a revolta dos Boxers em 1898, para tentar expulsar os estrangeiros daqui. A China não fica assim, numa boa porque os estrangeiros colonizadores estão aqui, tá? A China resiste. Mas não tem uma guerra aberta tirando a Revolução dos Boxers, a parte da Revolução Taiping e tal. Mas o que ele está falando ali, né, não faz nenhum sentido. O Partido Comunista vem em 21, assim como vários outros partidos, não tem só o Partido Comunista, a Kuomintang na China, por mais que é o que a gente saiba, né, tinha a Frente Democrática, tinha partidos que estão até hoje, né, que a China hoje tem 9 partidos. Eles fazem uma frente única contra o Japão, e aí depois eles voltam para a Guerra Civil. Então, não de novo, né? O cara não é obrigado a saber, mas, pô, irmão, já quer falar, né? Estuda um pouco, né? Quando a gente fala, às vezes, de China, tem um pessoal da esquerda que também não gosta da China, diz que a China não é marxista, diz que a China mas não, óbvio, não né? serve como exemplo. Mas não são mesmo marxistas, mas não é. são capitalistas. Não, mas assim, se eles não são marxistas, eu não sei, né? Mas a China não é comunista, porque não é, e não é 100% socialista, porque não é. Nem os chineses dizem isso. Assim, nem os chineses falam isso. O importante é o Marx estar certo ou o comunismo funcionar? Pra eles é o Marx tá certo. Então, o Marx é o cara que escreveu um livro. Ele não tá aqui mais. É só um cara que escreveu um livro. Não é um cara que desenvolveu uma ideia, né? Que desenvolveu uma linha de pensamento, toda uma filosofia. Não. O cara só escreveu um livro. Bem, mas o que? Pra eles o Marx é tipo o ápice da ideia humana. Não, né? o problema não é esse. A China conseguiu um resultado positivo. Não acho que é comunismo. Tá. Ninguém acha. Tem lá. Pelo amor de Deus. Também não acho. Ninguém acha. Essa é uma não discussão, gente. Isso é uma não discussão. Porque nem a China diz que é comunista. Nem a China diz que é 100% socialista. Isso é uma não discussão. A China está no projeto para 2049 chegar lá num tal de socialismo de estágio avançado, Pô, eu sempre esqueço o termo que eles usam corretamente. Mas é que vai estar todo mundo numa situação já um pouco melhor, né? De financeira. E aí a China vai começar, inclusive, a exportar essa ideia de alguma forma para o mundo. Então, assim, nem a China diz que é socialista, cara. Muito menos comunista. Eu estive na China recentemente. Estive lá, vi mais de perto o negócio. E tá grandão mesmo? Nossa, Tecnológico, bonito. é espetacular. Espetacular. Se o Brasil tivesse conseguido metade do que eles conseguiram, a gente estaria muito bem. Nós somos uma favela perto. A gente é uma grande China. fazenda, né? E produtor e exportador de drogas, né? Aí eu não sei, mas o Brasil é um fazendão, né? Isso aí todo mundo sabe. É o que a gente faz de bom, de bem. Então, os chineses, eles tentaram estabelecer um capitalismo.
Né? Só que é muito difícil de você fazer isso. Eles conseguiram. Porque o sistema chinês ele não é bem um capitalista. Eu acho que é mais capitalista que os Estados Unidos, de certa forma. É onde você tem os melhores métodos de pagamento, pessoal. Você achava que os Estados Unidos era a liberdade, né, Monark? Então, assim, meio que tua opinião não vale muita coisa nesse caso. Paga com leitura digital da mão, né? Isso aí já é o sistema de controle social deles, que não sei se é necessariamente algo então, bom, tem um mas eles sistema são bancário avançados. muito avançado. Sistema de controle social, cara. Meu Deus do céu, cara. Nossa, mano. Olha o nível da maluquice desses irmãos. Bicho, eu sacava dinheiro no Bradesco 20 anos atrás com a palma da mão, cara. Não tem nada a ver com o sistema de controle social, bicho. Você tá louco. Um sistema de transação, de entrega de produtos muito avançado em Xangai. Não é capitalismo, sabe por quê? Porque quem controla as empresas, inclusive as empresas particulares, é o Partido Comunista. É o Estado. É, só um ponto aqui. O Estado não controla todas as empresas, tá? Não é assim que funciona. Eu tenho uma empresa na China e o Estado não controla a minha empresa. Mas o Estado é controlado pelas dinastias. Dinastias! O Que Estado é uma dinastias! burocracia. Exato. Que serve a quem? Então, Se não é mas- o povo, serve a alguém. Alguém controla o Estado, né? É, Então tem pessoas no Estado. As burocracias tendem a ter os seus próprios interesses. Dinastias. Mas você acha que as dinastias Como Quando a gente tava na live lá no Três Irmãos, ele meteu essa do Dinastias. Que dinastias, cara? Acabou. Puyi morreu já faz tempo, cara. Como assim dinastia? Casta, como grupo dentro do país. Você não acredita que as dinastias chinesas têm um grande papel dentro do Estado chinês? Não, cara, Tem uma que? influência grande, as famílias antigas. Tudo bem, mas hoje é diferente. O Partido Comunista não é a mesma coisa que uma dinastia, uma monarquia antiga chinesa. Mas elas E- existem. Não, Mas não tem poder nenhum faz muito tempo, cara. Tu tem. Assim, ó. O Partido Comunista Chinês, de uma certa forma, ele controla a China como uma dinastia. Sabe quem que fala isso? Quem falou isso pra mim? Membros do partido. Então o sistema, a forma como eles controlam é meio semelhante. Claro que tem eleição em níveis menores, tem muita coisa diferente. Mas, de certa forma, né, guardadas as devidas proporções, é parecido. não são aquelas famílias. Aquilo lá foi tudo destruído pela Revolução. Será? Oh. A cara de muito bunda! baixo, né? A cara. Só fica mais perto do microfone. Pô, eu não sei porque que o áudio deles fica cortando, mas antes que alguém me enche o saco, não tem nada a ver com o meu áudio aqui, tá? Porque aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, quem manda são as dinastias familiares, né? Então, mas Por lá, que aqui na China lá seria não, diferente? não são os empresários que mandam. Mas não tô falando de empresário. Tô falando de empresário. Tô falando de dinastias. Eu tô falando... E essas dinastias tinham dinheiro da onde, Monarca? Essas famílias da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, elas tiram dinheiro da onde, cara? Tiram dinheiro da onde? De empresas, né, cara? Essas dinheiro vem da empresa, não vem do nada, não vem do ar. Essas famílias... Tem família antiga chinesa aqui que é rica? Tem. Com certeza tem, cara. Tem gente aqui que consegue rastrear a família por 70 gerações. Eu vi um cara postou no Twitter uma vez 70 gerações. O cara tem rastreamento da família dele num livro gigante. Mas assim, os caras têm poder político? Não. São duas coisas diferentes, né? Os caras têm dinheiro? Tem. Poder político, não. Falando de... Então, mas Famílias do poder as há dinastias vários- aqui são gente vários de anos. dinheiro, né? Oi? As dinastias aqui, as famílias que controlam o país, é gente de dinheiro, são empresários. Mas eles têm dinheiro porque as famílias são antigas Sim, e eles Algo- acumularam esse dinheiro através dos séculos. tudo bem. Mas na China é a mesma Talvez coisa, não eu séculos, acho. mas acumularam. Porque eu não vejo o Estado A minha conversa é meio de maluco, né? Rui Costa também, ou ele tá com preguiça, ou ele não tem muita vontade de argumentar também. como o ente decisório. Eu vejo o Estado como uma ferramenta das elites. Então, mas acontece o seguinte, quando você tem uma revolução que acaba com os proprietários de terra, como eles fizeram, acabaram com isso. A tentativa de voltar atrás, ela vai sempre esbarrar na burocracia estatal. Certo. Mas é que as dinastias, elas não são comerciantes das ruas, entendeu? Eles O problema é uma pessoa, de novo, não conheço o Rui Costa, né? Mas é uma pessoa que
tem um pouco de conhecimento, tem uma vivência aqui na China, pelo que ele falou, tentar argumentar com o monarca, cara. É tipo eu conversando com o monarca, sabe? Não faz sentido. Tanto que eu sempre falo, né? As pessoas me perguntaram por que o Caio Gomes, pô, cara, por que você tá indo lá no Três Irmãos falar com o monarca? Por causa da audiência. Pra falar com a audiência, não pra falar com ele. Porque não faz sentido, né? O cérebro dele não concatena 12 ideias, cara. Ele fica nessa maluquice de as dinastias. Aí se tu perguntar pra ele, ok, cita uma dinastia, ele não vai saber. Que dinastia? Qual dinastia tá controlando a China hoje? Qual o nome disso aí? Ele não vai saber. São famílias estruturadas, com, às vezes, exércitos, entendeu? Não, mas esse pessoal não manda. Pelo que eu vi, não manda. Na China, não. Mas o senhor concorda que não manda na China e não manda também na Rússia. Na Rússia também não? Não. Pô, o que mais tem na Rússia é empresários sofrendo de defenestrite aguda, né? Mas na Rússia tem famílias oligarcas lá mas... desde a época da União Soviética. Tem, mas né? Isso não quer dizer nada, aqui na China também tem. Só que, de novo, poder político não é a mesma coisa que ter dinheiro. Né? Nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos a corrupção ela é legalizada. Quando o cara é empresário nos Estados Unidos, quando a pessoa tem dinheiro nos Estados Unidos, a pessoa pode comprar político. Aqui na China não pode, né? Inclusive, assim, eu, sinceramente, eu não sou especialista em comunismo, mas eu acho uma maluquice que no Partido Comunista Chinês tem bilionário. Eu acho uma maluquice. Não deveria nem ter bilionário, muito menos dentro do Partido Comunista. Mas, né? Tá aí, né? Então, não, assim, de novo. O monarca se perguntar pro monarca que dinastia da China, ele não vai saber responder, cara, porque ele não tem argumento. É só uma montoeira de teoria da conspiração que ele pega da internet.